Inicialmente, eu queria agradecer ao deputado Néder por essa oportunidade, falar da minha emoção de estar aqui com a professora Helena, o colega Márcio Postman, os demais componentes da mesa, todos os colegas dos institutos. E a minha missão aqui é conversar um pouquinho com você sobre essa questão de inovação em políticas públicas. Eu queria lembrar que em novembro do ano de 2000, a Lesp, aqui mesmo nesse anfiteatro, com o apoio e em parceria com a Fundação SEAD, onde temos muitos colegas aqui, promoveu um evento que se chamou Fórum São Paulo Século XXI, que resultou na publicação de um documento intitulado Propostas para o Desenvolvimento do Estado de São Paulo, professor. E um dos grupos temáticos deste fórum foi o de Ciência, Tecnologia e Comunicações. Naquela época não se falava ainda muito em inovação e comunicações. Eu fiz parte desse grupo que refletiu sobre a contribuição da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E hoje nós estamos aqui de novo, no mesmo auditório, diríamos que 14 anos depois, para discutir exatamente os mesmos desafios. Bem, eu gostaria de começar dizendo para que serve, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para que serve a ciência, a tecnologia e a inovação. Acho que a professora Helena falou claramente que ela pode ser um dos caminhos para alcançar o desenvolvimento sustentável de longo prazo, minimizar as disparidades sociais e regionais do nosso país e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que é inovação que tanto tem se falado recentemente? A inovação, o conceito de inovação, ele é muito diversificado, tem vários conceitos sobre o tema. E o mais corrente, e o professor Márcio, que é economista, domina isso muito melhor até do que nós, entende inovação como a introdução de novidades ou aperfeiçoamentos tecnológicos no mercado, né, que promove mudanças que resultam em novos produtos e novos processos, proporcionando o aumento da produtividade nas empresas e fazendo com que essa qualidade seja melhor. Por que se debate tanto o tema inovação? Como disse a professora Helena. Porque, ao compararmos o nosso país com os demais países do chamado capitalismo avançado, e a professora Helena mostrou o dado aqui, existe um contraste muito grande entre a produção do conhecimento científico e tecnológico e a incorporação desse conhecimento pelo chamado setor produtivo. Então, é muito raro, inclusive, que profissionais formados pelo Sistema Público de Ciência e Tecnologia sejam devidamente aproveitados no setor produtivo para gerar o desenvolvimento tecnológico. Bom, essa constatação tem levado os responsáveis pela elaboração da política de ciência e tecnologia a iniciativas visando criar mecanismos de vinculação entre o sistema público de ciência e tecnologia e o sistema produtivo. Daí o infindável debate entre aqueles que defendem a necessidade de que a inovação ocorra nas próprias empresas. E o exemplo dos países avançados e dos tigres asiáticos é sistematicamente citado. E aqueles que acreditam que a inovação empresarial, ela também pode estar associada ao potencial do sistema público de ciência e tecnologia, uma vez que esse sistema público de ciência e tecnologia, como disse a professora, também é capaz de transferir conhecimento. Então, nós ficamos muito nesse debate infindável. Inovação tem que se dar na empresa? Não. A inovação pode ser gerada pelo sistema público de ciência e tecnologia? Sim, não. E o debate vem se traduzindo há bastante tempo. Bem, a
passo são bastante complexas. E eu acho que esse é um debate que nós vamos ter que aprofundar numa nova oportunidade. Mas o que eu gostaria de destacar é que eu adoto um outro modelo de inovação, que é um modelo que integra a contribuição tecnológica em um contexto social. Eu entendo que a tecnologia não é apenas mais uma ferramenta. Muitas vezes esse debate da inovação na empresa parte muito disso. Acha que a ferramenta pode ser utilizada no âmbito da empresa, que daí, brilhantemente, à meia-noite, a abóbora vai virar uma carruagem. Não é bem assim que funciona. Eu entendo que a tecnologia não é apenas uma ferramenta e que ela se mistura às culturas. Ela interage para determinar o crescimento econômico e a competitividade, a inclusão e a coesão social, assim como a qualidade de vida da sociedade. E aí tem uma citação que eu acho muito interessante de um historiador canadense que diz que reconhecer essa complexidade é perceber que a construção do futuro não é mais uma questão de pílulas mágicas, drogas milagrosas, arranjos tecnológicos e soluções fáceis. O significado de uma tecnologia depende das relações com o meio a que ela se liga, né, professor? Acho que seus quadros mostraram bem isso naquele final. E a sociedade importa, sim, e a tecnologia depende do contexto que traz significado a novas formas de fazer as coisas. Bem, qual é o papel do Estado na inovação? O discurso dominante, eu não diria hegemônico, eu depois mudei algumas palavras, eu passo depois para o deputado Neber. O discurso dominante em nosso meio, quando falamos de sistema produtivo, é o de que a inovação deve ocorrer nas empresas, relegando por vezes o papel das universidades e dos institutos públicos de pesquisa. No texto que eu vou deixar depois disponibilizado com vocês, eu pego vários exemplos do país capitalista mais avançado do mundo, que é os Estados Unidos. Teve um trabalho recém-publicado por uma pesquisadora na Universidade de Sussex, na Inglaterra, que mostra como o governo norte-americano investe pesadamente em ciência básica. A internet, o serviço de localização GPS, as baterias de íons de lítio, o assistente virtual Siri, a tecnologia de multitoque da Fingerworks, o algoritmo que serve de base ao serviço de busca do Google e 75, professora, das novas entidades moleculares. Foram todos financiados pelo governo norte-americano. Então, essa coisa de que o mercado, que lá o mercado, não é bem assim. Isso é uma coisa que se vende, mas que não funciona dessa forma. Só para vocês terem uma ideia, o Steve Jobs, da Apple, que é entendido como empreendedor individual fantástico, ele chegou a ter mais de 500 mil dólares financiados por um programa do governo americano de apoio à micro, pequena e média empresa. Né? E sem esse desenvolvimento prévio todo aqui, ele não teria chegado exatamente aonde chegou. O chute da Copa tem investimento americano. Bom, agora voltemos um pouquinho ao governo do Estado de São Paulo. O que o governo do Estado de São Paulo quer dos IPPs? Né? O que querem dos institutos públicos? O governo afirma que gasta muito com o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Estado e entende, infelizmente, nos seus espaços burocráticos, que aqui o dispêndio de recursos em ciência, tecnologia e inovação é gasto e não investimento, professor. Se pegar as planilhas contábeis, é visto como gasto, não como investimento. A dotação orçamentária dos institutos é gasto na Secretaria do Planejamento, não é investimento. E isso tem um conceito muito diferente. Segundo, além disso, o governo do Estado tem cobrado insistentemente que os IPPs explicitem qual é o produto do trabalho, dos seus trabalhos para o sistema produtivo e para a sociedade. Parece que realmente é uma dificuldade imensa entender qual é o impacto do trabalho
trabalho dessas instituições. Bem, eu vou pegar agora, rapidamente, não vou entrar no conteúdo dos slides, mas mostrar alguns exemplos de como o suporte tecnológico, aquilo que eu chamo do braço tecnológico, pode apoiar as políticas públicas do nosso Estado em diferentes setores e também apoiar o parque produtivo. Vamos pegar aqui o Butantan. A professora Nádia já falou, historicamente, ela domina muito melhor do que eu essa parte. Mas vejam o que os colegas do Butantan me passaram. É um dos maiores produtores públicos de vacinas. É uma coisa de orgulhar qualquer país. Faço às vezes aí as palavras da professora Helena, eu tenho orgulho. É o Butantan que era no passado e que continua sendo ainda hoje. Vamos pegar o caso do IPT, que é o mais próximo, porque eu trabalho lá, não tive tempo de coletar de todos. Hoje o IPT trabalha tem trabalhos importantes em gestão da arborização urbana em vários municípios. Trabalha com análise de risco de queda de árvores, né? Quer dizer, é o suporte tecnológico às políticas públicas. Gestão de áreas de risco, enchentes e inundações. O IPT está em Santa Catarina, o IPT está no norte, o IPT está impedindo escorregamento em Nova Friburgo. É quem faz o mapeamento de risco da cidade de São Paulo. O mapeamento de risco que subsidia as políticas habitacionais de nossa cidade é feito pelo IPT, como é feito na Baixada Santista e no Vale do Paraíba. Trabalha com áreas contaminadas. Hoje o IPT tem um laboratório móvel de identificação, de diagnóstico de áreas contaminadas e de proposição de alternativas tecnológicas para essa remediação. Isso, inclusive, financiado pelo BNDES e também pelas agências de fomento federal. Nós somos uma geração que temos que preparar o futuro. Nós temos que formar novos quadros. O IPT precisa viver mais 114 anos, além dos que ele já tem. E a manutenção dos jovens talentos nas instituições de pesquisa passa por essa valorização. Nem todo mundo entra para trabalhar em instituições de pesquisa para ganhar mais. As pessoas muitas vezes se sujeitam a ganhar menos do que ganhariam no mercado, porque acreditam na missão dos institutos. Mas isso tem um limite. Se não houver nenhum tipo de valorização, os jovens talentos vão embora. Então a rotatividade é muito alta. E eu digo isso pelo próprio IPT, porque eu não tenho dados de outras instituições. Mas, sem sombra de dúvida, deve ser a mesma coisa. Colocar tudo, fazer um balaio de gatos, e aí o governo vem e diz que só para as plataformas de conhecimento, isso precisa ser discutido melhor. Eu talvez não seja a pessoa mais adequada, mas temos os colegas que podem discutir isso. E com o próprio Código Nacional de Ciência e Tecnologia. E, por outro lado, eu pergunto, vamos debater aqui no Estado de São Paulo. Nós não podemos esquecer de que, nesse exato momento, está se gestando um plano diretor de ciência, tecnologia e inovação para o Estado de São Paulo, com um horizonte de 20 anos. Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Esse plano, que depois eu posso passar o texto, eu fiz um resumo aqui para vocês, inclui toda a preocupação do governo do Estado, né? De todas as instâncias que estão discutindo esse tema, inclusive o CONCIT, inclusive o CONCIP, do qual o nosso colega faz parte, e só deixando claro aqui que as entidades que congregam os profissionais da área, infelizmente, não têm assento nesses conselhos, em que pese serem os protagonistas da ciência e da tecnologia no nosso Estado, né? Isso é uma coisa, a meu ver, bastante grave. Bem, por último, a questão do impacto dos trabalhos dos institutos. Nós temos que nos preocupar com isso sim, né? A sociedade tem o direito, enquanto sociedade, enquanto contribuintes que são, em saber qual é o impacto do nosso trabalho na qualidade de vida, no setor produtivo, no desenvolvimento dos nossos municípios, do nosso Estado e do nosso país.
E a gente precisa começar a definir metodologias para elencar indicadores que, como diz o Dr. Brito Cruz, da FAPESP, com que eu concordo, para que nós possamos identificar o impacto social, econômico e intelectual. Doutora Helena mostrou uma série de quadros mostrando o impacto intelectual da nossa ciência e da nossa tecnologia. Mas nós precisamos mostrar o impacto social, precisamos mostrar o impacto econômico. Não pode dizer que é intangível, né? A população tem o dever de saber. E o pressuposto básico do sucesso dos institutos não pode ser medido apenas por coeficientes econômicos e busca de autossuficiência financeira, que é o que o governo do Estado de São Paulo hoje quer. Né? Se nós fôssemos autossuficientes, seria o mundo ideal. Né? E isso não pode acontecer, não tem cabimento, não existe em nenhum lugar do mundo. Então, os indicadores para avaliar o trabalho das instituições têm que ir além dos indicadores de natureza eminentemente econômico-financeiros. Bem, para finalizar, eu queria fazer uma singela homenagem, né, nesse momento, lembrando ao Dr. Miguel Nicoleles, né? Neurocientista que esteve conosco no IPT e que, com a equipe de pesquisadores da Universidade de Duke, do Instituto de Neurociências de Natal, de laboratórios europeus, né, vai experimentar, na abertura da Copa do Mundo, um dos trabalhos, um dos projetos de vários que existe da interface cérebro-máquina, o projeto Andar de Novo, que vai permitir a um adolescente da ACD dar o primeiro chute na bola que vai abrir a Copa do Mundo no Brasil. Eu acho que esse trabalho, independente das avaliações que se possam ter sobre, é um exemplo de como a ciência, a tecnologia e a inovação podem convergir em prol de um mundo melhor. Eu desejo sinceramente sucesso ao Dr. Nicoleles e que a ciência, por conta disso, ande mais rápido. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas que nos forneceram as fotos, em especial aos colegas do Instituto Butantan, e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.